Estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 17 minutos. E hoje, dia 10 de outubro, é Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. A data foi criada em 1980 e continua sendo necessária em pleno 2022. Só na primeira metade desse ano, o Brasil teve mais de 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra mulheres. Número que não deve representar a quantidade de casos reais, já que muitas vítimas ainda têm medo ou não conseguem denunciar. E para conversar com a gente sobre isso, nós recebemos hoje a advogada Carla Ferreira aqui no estúdio. Bom dia, Carla. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, sempre uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez a confiança de vocês. E Carla, vamos começar a nossa entrevista falando sobre o dia 10 de outubro. O que tornou essa data tão marcante? Bem, essa data ela é comemorada agora em todo o dia 10 de outubro, porque em 1980, algumas mulheres, muitas, aliás, se reuniram nas escadarias do Teatro Municipal em protesto contra o aumento da violência de gênero. E de lá para cá, essa data vem se tornando aí um marco de combate, também de prevenção contra essa crescente violência. E com essas décadas aí de luta desde então, o que a gente pode ver que mudou aí no mapa da violência? Bem, no começo da promulgação da Lei Maria da Penha, a gente teve aí uma pequena diminuição, Os avanços são muitos, eu imagino que a gente tem certeza de que se não houvesse a legislação tão completa, que isso seria ainda maior. Mas ainda requer da nossa parte muita atenção e monitoramento, porque essa violência é crescente. Me permitam, eu vou falar aqui para vocês do Anuário de Segurança Pública brasileiro de 2021 e ele contém dados alarmantes, Eu acho que fica mais fácil para a gente entender quando a gente tem esses dados concretos. 66% dos casos de feminicídio no país em 2021 foram de mulheres de 18 a 44 anos. 69% desses casos ocorreram no âmbito doméstico. 73% deles foram praticados por companheiros ou ex-companheiros. Em Minas Gerais, nós tivemos 154 casos de feminicídios. E agora o dado mais importante que eu estou falando, são tantas notícias ruins, mas a gente já desperta aí para essa necessidade de monitoramento quando a gente vê que em 89% desses casos a mulher não tinha uma medida protetiva ativa contra o agressor, vigente. E Carla, quando a gente fala ainda do contexto da pandemia, durante o momento mais crítico da pandemia, o que você como advogada reparou de diferença nesses casos assim, nas denúncias? Então, eu até estava assistindo atenta aqui, o vídeo que foi passado antes, realmente deu uma impressão de que havia diminuído, Mas isso se deu devido à subnotificação. O que acontece? Com as medidas de restrição, de afastamento impostas pela pandemia, essa mulher ficou refém da própria situação. E pior, a gente teve aí um agravamento, muitas dessas mulheres estavam em casa desempregadas, então a pobreza contribui para essa vulnerabilidade. Em contrapartida, nós tivemos aí, como vocês bem expuseram no vídeo, um aumento das denúncias feitas pelo número 180, que é o canal oficial nacional para denúncias desses tipos de violências. E então, apesar de no primeiro momento a gente pensar na violência física, como a gente disse antes, que a violência física acaba sendo a mais destacada por ser visível, Mesmo assim, mesmo sendo visível, em muitos casos ela é invisível. Ela abrange outras violações, como a psicológica, sexual, patrimonial e moral, ou seja, são vários tipos de violência e muitas vezes que acontecem ao mesmo tempo, Explica um pouco pra gente aí da diferença desses tipos, o que cada um se enquadra? Bem, a violência física é aquela que fica mais evidente porque é a utilização mesmo de força física, então ela deixa uma marca, É um empurrão, um soco. Esse agressor, ele utiliza a força física contra a integridade dessa mulher, ou a saúde dela. Então são os empurrões, é algo que realmente deixa marcas e por isso é tão falado, Fica mais evidente para a gente perceber. Já a violência patrimonial
É aquela em que o agressor, ele subtrai, retém, destrói, retém para si, né, os pertences pessoais, bens e valores dessa vítima. A psicológica já é um quadro mais sutil, mas é tão grave quanto a física. Vocês passaram ali, realmente ela causa danos irreparáveis. É a manipulação dessa mulher, a chantagem, a humilhação, a diminuição da autoestima é muito comum também. E muitas vezes, o que esse agressor faz? Ele também priva essa mulher de ter contato com os familiares e amigos. Né? Temos também a moral, né, que é quando esse agressor ofende a reputação e a honra dessa mulher, são os xingamentos, né, injúria, calúnia, difamação, e a sexual, que é aquela em que a mulher é obrigada muitas vezes a praticar ou a presenciar um ato sexual sem a sua vontade ou até mesmo sem condições de manifestar a sua vontade, né? Então são essas que são todas elas elencadas na Lei Maria da Penha. E quando a gente fala, então, Carla, de um tipo de violência que é multicausal, seria necessário, então, a gente começar a pensar em políticas integradas? Exatamente. O problema da violência, né, principalmente essa do âmbito doméstico e familiar, ele é multicausal e por isso muito difícil de ser resolvido, né? Então vários fatores aí vão contribuir para a vulnerabilidade dessa vítima, né? Então nós precisamos de formulação e implementação de políticas públicas efetivas, não só em segurança e em combate à violência contra a mulher, mas também em políticas públicas que fomentem a educação, emprego, igualdade de rendimentos entre homens e mulheres, né? Então, assim, realmente é necessário uma ação conjunta. E a necessidade da criação de um termo específico para o feminicídio, né? Ele reflete bem a gravidade e a necessidade de a gente reconhecer esse cenário e de apontar para esses problemas específicos que afligem realmente a mulher, né? Então é um problema bem específico. Sim, né? Sim. O próprio termo feminicídio, realmente ele já deixa claro que é uma especificidade. Nós já temos no Código Penal o artigo 121 que trata do crime de homicídio, né? De 2015 para cá, com a lei do feminicídio, ele se tornou uma qualificadora do crime de homicídio. Então, toda vez que houver o assassinato de uma mulher por uma razão de gênero, essa pena será aumentada, sabe? E foi considerado também o feminicídio hoje, ele é um crime hediondo também. E o próprio feminicídio, Carla, ele se subdivide em outras classificações? Ah, sim. Nós falamos que o feminicídio, chamamos, né, falamos que existe o feminicídio íntimo, que é aquele que ocorre no âmbito da residência da vítima, na violência presente na violência doméstica, né, nas relações familiares, em que a vítima ela tem uma relação afetiva com esse agressor, alguém que mantém a proximidade, então é aquele que acontece no âmbito doméstico realmente. E temos também o feminicídio por menosprezo, né, à condição de mulher. Né? Aí esse tipo de homicídio, de feminicídio, ele está ligado à aversão a tudo que é feminino, ao ódio, é o que nós tratamos como misoginia, né? Então nós temos aí essas duas formas, sempre destacando que toda vez que uma mulher for assassinada por uma razão dessa, né, relacionada à sua vulnerabilidade, ao fato de ela ser mulher, fica caracterizado isso o já feminicídio. Se configura como feminicídio? Sim. Carla, a gente vai dar uma pausa rapidinho no nosso bate-papo, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua nesse assunto, né? Mas se você quer participar do nosso bate-papo, a gente quer sua participação. Então manda sua pergunta ou comentário para o nosso WhatsApp, o número é 32 999 39 7416 ou no nosso Instagram, que é @tvdiversa. A gente volta já.
Estamos de volta, agora são 10 horas e 29 minutos. Hoje, dia 10 de outubro, é Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher. Por isso, nós recebemos aqui no estúdio a advogada Carla Ferreira para a gente continuar o nosso bate-papo. Bom dia novamente, Carla. Bom dia, meninas. É um prazer. Dando sequência, então, no bloco anterior a gente conseguiu desenvolver várias vertentes, né? A gente falou sobre o termo feminicídio, sobre as classificações que estão dentro desse termo também do feminicídio, a importância da data do dia 10 de outubro. E agora vamos falar, Carla, sobre a Constituição. Como que a Constituição lida com esse cenário que ainda é muito violento? Bem, a Constituição Federal, ela é uma guardiã dos direitos das mulheres, né? Foi um avanço muito grande que na Constituição nós temos o artigo 226, que prevê já na data da promulgação da Constituição que o Estado teria o papel importante de coibir todas as relações de violência que ocorressem no âmbito familiar. Então, é um primeiro marco das mulheres na conquista de muitos direitos. O Estado saiu de um papel de passividade para ser um sujeito ativo, dinâmico, que poderia sim interferir nas relações familiares, né? E de forma a oficializar isso, né, Carla? Exatamente. Um avanço muito grande, uma grande conquista para nós. E queria fazer também o recorte da situação das mulheres que vivem na região rural, né? Porque a situação da violência consegue, em muitos casos, para essas mulheres ser ainda mais grave devido à invisibilidade e até à desinformação, né? Sim, nossa, esse é um ponto muito importante nós falarmos, porque muitas vezes essas mulheres estão isoladas, né? Isso é muito comum, então o acesso a um local que ela possa denunciar e até, muitas vezes ela nem tem consciência, é muito frequente na zona rural a gente encontrar a violência psicológica, a moral, a sexual, isso é muito, e a física, devido a essa cultura do patriarcado, que às vezes fica até mais evidente na zona rural, e essa situação da mulher, as singularidades, né, de tudo isso, aliada à pobreza, o isolamento, dificultam demais essa mulher tomar conhecimento de que ela pode ser vítima de um quadro de violência e até de ela, por questões físicas e geográficas, ter acesso a algum local para denunciar. Eu queria só destacar que nesse cenário é muito importante a gente falar do papel dos agentes comunitários, que muitas vezes são eles que são capazes de trazer esses dados da violência da zona rural para nós, identificá-las e até acolher essas mulheres. Então é muito interessante porque são muitas vezes os únicos a terem acesso e a perceber esse quadro de violência. E Carla, mantendo também nessa linha do que ainda é cultural, né, a gente consegue ver que esse tipo de violência às vezes pode ser uma ação coletiva, né? Organizações criminosas que têm, por exemplo, o tráfico de mulheres, né? Então a violência não necessariamente precisa vir de um único, né, de um indivíduo. Ela pode ser, como eu falei, uma ação coletiva. Você acredita que isso ainda seja um resultado, ainda seja fruto desse aspecto cultural, já que a mulher até pouquíssimo tempo se reduzia ao ambiente doméstico? Exatamente, essa cultura patriarcal e machista, né, e nós vemos essa continuidade ainda, né, as eleições terminaram e a gente vê que ainda estamos quebrando a barreira do acesso das mulheres aos poderes, né? Então, assim, é difícil ainda quebrar. Então, essa objetificação da mulher, ela ainda é tratada como um objeto de consumo, infelizmente, né? Quase como uma propriedade de domínio particular, né? Exatamente. E isso se estende nessas ações coletivas, realmente. A gente fala que hoje em dia esses crimes de exploração, de prostituição, atingiram um nível internacional tão grande, principalmente com as redes sociais, né? Algo que é quase incontrolável de se monitorar, devido à cultura, né? A lucratividade que infelizmente isso traz para essas pessoas, né? E principalmente a cultura machista e patriarcal. E Bárbara, você falou com relação à mulher ser vista como uma propriedade particular, né? E muitas vezes ela também é vista como propriedade pública, né? Você pensa, por exemplo, nos casos em que fotos e vídeos íntimos de mulheres são vazados na internet e isso se espalha como algo tipo,
tá normal, porque é meio que propriedade, aquele corpo é propriedade de todos os homens, todos, né? sim. E aí a ação coletiva entra nisso também, né, Mari? Aí eu queria também aproveitar que você falou um pouco da internet, para perguntar sobre esses casos aí, né? Em que, por exemplo, o parceiro divulga vídeos íntimos da mulher como vingança, ou às vezes nem é parceiro, mas simplesmente, né, se vê no direito de fazer esse tipo de exposição íntima, né, da mulher, seja na internet, enfim. Isso também se enquadra nesse tipo de lei de crime contra a mulher? Como que é isso? Sim, né? Aí nós temos um quadro muito grave de invasão de privacidade, né? E essa pessoa ela será penalizada criminalmente e também, além das sanções criminais, nós temos uma lei específica hoje em dia, que é a Carolina Dickmann, né? E também ela poderá ser responsabilizada civilmente com uma ação de danos morais, né? Então, assim, são uma série de sanções que nós temos hoje protegendo, porque é um dano irreparável na vida de uma mulher, né? É uma invasão de privacidade, eu julgo, sem precedentes. A capacidade de estrago que isso pode trazer as consequências, não é, para essa mulher públicas. Com certeza, a gente pensa, né, nas consequências que isso tem, que vai muito além de simplesmente ter essa intimidade exposta, né? Sim. Mas impacta a vida profissional, pessoal, muitos acabam tendo que mudar de cidade, acabam tendo que começar a vida de novo, porque realmente esse julgamento, quem é julgada é a pessoa que está sendo exposta e não a pessoa que cometeu o crime de expor, né? Então a gente vê aí esse tipo de julgamento, tá em jogo, né? Exatamente, esse tipo, além de tudo, tem esse julgamento de quem é vista como errada é aquela que foi vítima e não quem cometeu o crime, né? E isso acontece também em outros tipos de violência, em que a mulher ela que é vítima, acaba sendo quem tem o dedo apontado e quem é apontada como errada. Da vítima, né? Exato, isso também é muito sério, né? Sim, a vítima nunca tem culpa, né? Mas isso é frequente realmente em todas as... a gente vê o tempo todo quando a mulher, infelizmente, ainda vai denunciar, ela passa aí por outro julgamento, então ela se torna vítima novamente. É o que a gente quer evitar, né? Nós precisamos ter empatia diante dessa mulher e ter uma escuta passiva sem julgamentos, né? Porque como é que o Estado vai vitimizar uma pessoa que já é vítima? E a gente sabe que, infelizmente, como vocês falaram, a sociedade muitas vezes julga, fala, foi a roupa. Não existe isso. Não existe. A vítima... Então por que não saiu do relacionamento, estava sofrendo, por que continuou lá? É porque gosta de apanhar, a gente escuta isso até hoje, né? Exatamente. Então veja que com essa, né, nós já temos aí um julgamento da mulher e não do agressor. Ela está exposta aí 2 vezes, né? É inconcebível, né, esse tipo de situação. E para você que está em casa e quer participar ainda mais, né, ativamente aqui do nosso bate-papo, aproveita o WhatsApp do Manhã Diversa, tem também o nosso Instagram, então manda sua pergunta, manda sua mensagem. E Carla, quando a gente entra no tema da Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, qual que foi a importância dessa lei no contexto da violência contra a mulher? Olha, foram muitos os avanços, né? Ela é considerada uma das legislações mais avançadas do mundo, a terceira, inclusive. Então, ela prevê as formas de violência, como nós já dissemos, e também prevê a punição desses agressores. Mas eu considero que o principal avanço foram as medidas protetivas de urgência, né? O afastamento rápido desse agressor, do convívio com a vítima e os familiares, porque a gente fala da mulher, mas tem os filhos também. E a lei prevê que isso seja feito, essa apreciação, né, seja feita pelo judiciário em 48 horas. Então a gente tem aí um tempo que é precioso, porque o que a gente precisa é cortar esse ciclo da violência. Não é de um dia para outro que evolui para um feminicídio. Entende? Ele começa, às vezes, o quadro de violência começa com um xingamento, com uma violência patrimonial, ele é sutil. Então, quando a mulher se encoraja a denunciar, ela corta esse ciclo, mas realmente ela precisa de uma rede de apoio. Com certeza. E como a gente está vendo aqui hoje, a violência contra a mulher é um grande problema na nossa sociedade. E denunciar é um dever de todos. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal estabelece que a ação penal em qualquer caso de lesão corporal no âmbito doméstico é sempre pública e incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima. E você sabe como denunciar e ajudar? A gente te conta.
A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, presta uma escuta e acolhida às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias aos órgãos competentes. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Mas em uma situação emergencial, diz que 190 e acione a Polícia Militar para casos de necessidade imediata ou socorro rápido. As denúncias podem ser feitas ainda nas delegacias especializadas de atendimento à mulher ou em postos de atendimento nas delegacias comuns. Dá para denunciar também pelo site da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Governo Federal. Acessando o site www.gov.br/MDH. E caso a vítima precise de uma medida protetiva, ela pode ser solicitada por meio do aplicativo Maria da Penha Virtual ou pelo telefone no número 197. E além disso, é legal ficar atento à campanha do Sinal Vermelho, lançada pelo Conselho Nacional de Justiça. A ideia central é que mulheres consigam pedir ajuda em farmácias, órgãos públicos e agências bancárias, com um sinal vermelho desenhado na palma da mão. A gente viu aí, então, existem as formas de denunciar e é papel de todos, né, a gente fazer parte disso, né, principalmente nos casos que a gente vê que muitas mulheres não têm como fazer isso por conta própria, então não conseguem denunciar, não conseguem, seja por medo, seja por às vezes estarem presas dentro da própria casa, enfim, né, muitas situações que acabam impedindo essa denúncia e a gente, né, fazendo a nossa parte, a gente com certeza vai ajudar a salvar vidas, né. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta com relação a um assunto, assim, né, que a gente vê muito, às vezes, acontecer situações de mulheres que estão numa situação de violência, querem denunciar, elas sabem que precisam sair daquilo, mas não tem para onde ir. Não acham que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar meus filhos, sair de casa, para onde que eu vou? E aí existem as casas de apoio, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso também. Sim, com relação à denúncia, né? Nós temos aí o 190 da Polícia Militar e o 180, que é um número nacional, é um canal de denúncias nacional, mas nós temos também, aqui em Juiz de Fora, nós temos a Casa da Mulher, e uma casa que foi aberta recentemente, que a ideia é que possa abrigar essas mulheres. Mas em Minas Gerais também a gente já encontra essas casas da mulher em algumas cidades, né? E temos também as delegacias especializadas, né? Então a ideia é que essa mulher realmente vítima de violência, ela se dirija onde for possível, né, é claro, nos locais que tiverem a delegacia especializada e essas casas de referência, que elas se dirijam a esses locais. Aqui em Juiz de Fora nós temos na Avenida Garibaldi Campinhos, número 169, né, a Casa da Mulher. Ali ela encontra uma equipe multidisciplinar, né, geralmente é feito assim em todas as casas de referência, que estão capacitadas aí a fazer essa escuta passiva, a analisar cada caso concreto e encaminhar, se for o caso, para o judiciário pedindo uma medida protetiva de urgência. Ou seja, saber que essas mulheres não estão desamparadas, né? Elas têm para onde ir, a quem recorrer, mesmo que sejam pessoas que às vezes elas acham que por não ter uma rede de apoio próxima delas, elas não têm para onde ir, sendo que realmente existem aí onde recorrer, né, Bárbara? Exato, Mari. E, Carla, eu acho assim, a gente está falando de uma circunstância em que a última coisa que é necessária é julgamento. Então, muitas vítimas, muitas mulheres que sofrem, seja qual tipo de violência for, né? Porque aqui a gente listou várias delas. E aí, nessa situação em que alguém sofre esse tipo de violência, Carla, ou que presencia alguém sofrendo esse tipo de violência, como eu acabei de falar, é uma situação que não deve haver julgamento, porque às vezes o que existe ali é uma dependência econômica, uma dependência emocional. Então, qual dica você dá em casa para quem vive, infelizmente, esse tipo de situação ou que está próximo de alguém? Então, o primeiro ponto, né, eu falei dessa rede de apoio. Essa rede de apoio, ela deve começar em casa. Né? Então, essa mulher, muitas vezes, ela vive um quadro de isolamento, né? Que é a violência psicológica, inclusive. Mas ela precisa encontrar algum amigo, algum familiar que ela possa confidenciar essa situação. Esse é o primeiro ponto, o apoio familiar, amigos, isso é muito importante. Segunda ponto a providencial, ela tem que se encorajar, né, se fortalecer, procurar uma casa de apoio, ou a polícia militar, ou essa delegacia especializada,
para formular uma denúncia contra esse agressor. A gente precisa cortar o mal pela raiz. É exatamente isso. O ciclo da violência iniciado, ela tem que identificar, e tem um outro ponto. Muitas vezes essa mulher ela não tem consciência. Então ela se depara muitas vezes, ela está num quadro às vezes de manipulação psicológica, que ela já passou muitas vezes por outras violências, mas ela ainda não caiu a ficha. Né? Isso é muito comum. Inclusive esse foi o tema de uma das nossas entrevistas, né, Mari, da semana passada, que era dependência emocional. E aí, dentro desse quadro também de dependência emocional, a gente consegue identificar que várias situações que não são normais acabam sendo normalizadas por uma forma de negação, né? Porque a pessoa não quer ver a realidade como ela de fato é. Exatamente. E aí a vulnerabilidade da mulher, né, em virtude aí de vários fatores, como a dependência econômica, né, a pobreza. Então, isso se agrava nesse cenário de violência e ela não consegue muitas vezes cortar essas amarras aí. E essas casas de apoio, elas possuem aí um serviço multidisciplinar que, além de conseguir conscientizar essa mulher, também forma essa rede de apoio, né? Então, assim, e como eu falei lá do Anuário de Segurança Pública de 2021, eu citei que 89% desses casos de feminicídios do ano passado, as mulheres não tinham uma medida protetiva ativa contra o agressor. Então, faz muita diferença, sim. E talvez ela se aproximando, Mari, de histórias parecidas, ela consiga identificar a gravidade, né, e os possíveis efeitos. Com certeza, é porque a gente vê muitos casos de mulheres que viveram algum tipo de violência a vida toda, né? Então essa é a única realidade que elas conhecem. Às vezes vieram de um lar onde a mãe era, ou a mãe foi, cresceu só com a mãe, uma mãe que às vezes foi abandonada pelo pai, ou que sofria violência, e aí essa mulher ela cresce e ela é abandonada pela família, então ela se vê completamente desamparada, a única pessoa que ela tem na vida às vezes é o abusador, né? Então às vezes não é nenhuma questão de ela não consegue enxergar, é porque ela realmente é tudo que ela conhece, exatamente. E aí ela não é a quebra, ela só reproduz, né? Ela continua um cenário que já é comum. Exatamente, ela acredita que aquilo é o normal, porque é aquilo que ela aprendeu ao longo da vida, e essa é uma realidade de tantas pessoas, né? Isso a gente fala, mulheres e homens que realmente vivem uma realidade em que acreditam em que tem uma imagem do amor que não é verdadeira, né? Não sabem o que é realmente, que o amor é carinho, é cuidado, não é posse, não é limitar, não é prender, não é segurar, não é violentar, né? Então é muito triste a gente saber que, infelizmente, as pessoas não conhecem o que deveria ser o certo, né? E é muito triste pensar que a gente precisa estender a mão, muitas vezes, para pessoas que não sabem nem que precisam pedir ajuda, né? Só que, na verdade, precisam. Sim. Só esse ponto que você tocou é tão importante que eu não posso deixar de falar. 9% dos casos de violência do Anuário de Segurança Pública são de meninas e adolescentes. Então, essa violência começa em casa. Então, é uma perpetuação da violência, evolui dali, muitas vezes, para a escolha de um parceiro que também, ou muitas vezes nem é escolha, né, de alguém que seja um companheiro também violento. Então, há uma perpetuação desse quadro aí. Realmente, a gente precisa combater isso com prevenção desde o início. Né? Infelizmente ter empatia, porque realmente é multicausal e por isso tão difícil de ser resolvido. Obrigada, viu, Carla, pela sua presença e por não deixar a gente esquecer, né, de como as coisas realmente funcionam e de que qualquer tipo de violência definitivamente não é nada normal, né? Obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez a todos vocês. Muito obrigada.